Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a nova Escola Sabatina desse ano 2026, de janeiro, fevereiro e março. Cristo em Filipenses e Colossenses. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vou ler primeiro o relatório do que essa lição está dizendo, tá ok? Unindo o céu e a terra. Pense no trabalho mais difícil que você já fez. O que tornou tão desafiador? Foram as expectativas, o tempo limitado para a tarefa ou ambos? Foi sua atitude em relação ao trabalho? Foram as pessoas com quem você teve que lidar? Ou ainda, talvez tenha parecido possível ter êxito nessa tarefa? Agora, considere o propósito do plano da salvação. Unir o céu e a terra. Parece impossível? Do ponto de vista humano, certamente. No entanto, pouco antes de subir ao céu, Jesus deu aos apóstolos uma missão aparentemente impossível. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Mateus capítulo 28, versos 19 a 20. Ao enviar Paulo aos gentios para cumprir uma tarefa que parecia impossível, Jesus disse a ele: "Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para que os quais eu envio para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam missão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim." Atos capítulo 26, verso 18. Algumas pessoas poderiam desistir diante de uma tarefa dessas, mas precisamos nos lembrar das promessas que Jesus fez nessas ocasiões. Ele disse aos apóstolos: "Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos." Mateus capítulo 28, verso 20. E prometeu a Paulo: "Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha tanto das coisas que você me viu como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei." Atos capítulo 26, verso 16. Em resumo, Jesus nos dá a tarefa que parece impossível aos olhos humanos, para que possamos depender dele e não de nós mesmos para realizá-las. Ele nunca nos dá uma missão sem nos fornecer o poder necessário para cumpri-la. Quando a vontade do ser humano colabora com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que se deve ser feito em obediência ao seu comando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Ellen G. White, no livro Parábolas de Jesus, página 192. Surpreendentemente, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, o evangelho já havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu. 1:23. Claro, nem todos o aceitaram, mas se prestamos atenção às comissões que Jesus deu aos apóstolos, Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, e a Paulo, veremos que nunca prometeu que todos se tornariam seus discípulos ou que todos se converteriam. O evangelho deve ser pregado por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. O que significa dar esse testemunho? Como isso deve ser realizado? Nesse trimestre estudaremos a carta de Paulo, que Paulo enviou aos Filipenses e aos Colossenses. Essas duas cartas têm importantes semelhanças, acima de tudo que elas revelam Cristo, o único capaz de unir céu e terra. Ele é a escada que Jacó viu se estendendo da terra ao céu. Gênesis 28, 12.
E João 1:51, como Filho do homem e Filho de Deus, ele nos redime do pecado e intercede por nós. Estudaremos esses dois aspectos de Jesus. Além disso, examinaremos algumas das declarações mais sublimes sobre a divindade de Cristo e como ele renunciou a tudo para nos salvar. Veremos Paulo da prisão enfrentando problemas em uma igreja que ele fundou, Filipos, e em outra que ele mesmo nunca visitou, Colossos. As conexões que Paulo estabeleceu com a igreja mundial de sua época lhe permitiriam, mesmo estando em uma prisão romana, responder aos desafios, e ele sabia que seu tempo era curto, e fez tudo o que pôde para aproximar os cristãos do céu e um dos outros. Assim, ele nos mostra como a igreja de Deus também pode se unir ao céu para cumprir a comissão de Apocalipse 14. Isso quem escreveu foi Clinton Wallen, PhD, é diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Suas áreas de especialização incluem o Novo Testamento, a hermenêutica bíblica e a de especialização inclui o Novo e a história adventista. Ele viveu e trabalhou na Alemanha, na Nova Zelândia, da Rússia, no Reino Unido e nas Filipinas. Ele e sua esposa Gina têm 2 filhos e 2 netos. E vamos com a primeira lição. Perseguidos, mas não abandonados. E o verso para memorizar na lição de sábado. Alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-se. Filipenses capítulo 4, verso 4. Certo, o pastor adventista preso sobre falsas acusações passou quase 2 anos encarcerado. Embora inicialmente perplexo, ele percebeu que a prisão era o campo missionário que Deus lhe havia designado. Quando seus companheiros de cela souberam que ele era pastor, pediram para que ele pregasse. Ele atendeu ao pedido e distribuiu literatura. Chegou a batizar alguns prisioneiros e a realizar a ceia do Senhor. Ele admitiu, às vezes era difícil realizar o trabalho na prisão, mas tive a alegria especialmente a ver orações respondidas e vidas transformadas. Paulo escreveu os livros Filipenses e Colossenses quando estava preso. Filipenses capítulo 1, verso 7 e Colossenses capítulo 4, verso 3. Em Filipos, Paulo e Silas foram acusados injustamente. Depois o carcereiro prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Atos capítulo 16, versos 24 a 25. Eles sabiam como se alegrar em todas as circunstâncias. E nesta semana refletimos sobre algumas das situações enfrentadas por Paulo. Ele entendeu que havia um propósito maior em tudo o que acontecia. Por isso temos muito a aprender com seu exemplo ao enfrentarmos provações. Lição de domingo: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Filipenses e Colossenses eram conhecidos como as cartas da prisão, porque foram escritos enquanto Paulo estava encarcerado. Efésios e Filemão pertencem ao mesmo grupo de livros. A maioria dos estudiosos acredita que essas cartas foram escritas enquanto Paulo estava em Roma, por volta dos anos 60 a 62 d.C. Atos capítulo 28, verso 16. Pergunta número 1. Leia Efésios capítulo 3, verso 1 e Filemão capítulo 1. Como Paulo descreveu sua prisão? Qual era a importância disso para a sua missão? Paulo dedicou a vida ao serviço de Jesus Cristo. Se esse serviço incluiria ser preso, ele estava preparado. O apóstolo se descreve como o embaixador em cadeias. Efésios capítulo 6, verso 20. Ele havia realizado viagens missionárias, estabelecido igrejas e treinado ombreiros para o Senhor. Ele poderia ter se perguntado: por que eu estou aqui?
quando poderia fazer muito mais sem essas correntes. Quando estava preso pela segunda vez em Roma, Paulo escreveu 2 Timóteo, que é considerado uma epístola pastoral. Portanto, pelo menos 5 livros do Novo Testamento foram escritos enquanto ele estava na prisão. Em nenhuma dessas cartas, Paulo menciona exatamente onde estava preso. Por isso, alguns sugerem que tenha sido em Éfeso ou Cesareia. No entanto, não há evidências bíblicas de que ele tenha sido preso em Éfeso. Cesareia poderia ser uma possibilidade mais viável, mas não havia nenhuma ameaça à vida de Paulo nessa cidade. Porém, quando a carta aos Filipenses foi escrita, claramente havia essa ameaça. Filipenses capítulo 1, verso 20, capítulo 2, verso 17. Essa carta dá outras pistas sobre o local em que Paulo estava preso. Em primeiro lugar, ele menciona um pretório que pode se referir à residência oficial do governador de uma província, como a de Jerusalém, onde Jesus foi interrogado por Pilatos. Mateus 27, versos 27. João capítulo 18, verso 33. Ou de Cesareia, onde Paulo esteve preso. Atos capítulo 23, verso 35. Contudo, Paulo usou esse termo para referir a um grupo de pessoas, não a um local. Ele disse que toda a guarda pretoriana passou a conhecer o Evangelho. Filipenses capítulo 1, verso 13. Em Roma, essa guarda era formada por soldados de elite, chegando a 14.000 pessoas, que protegiam o imperador e guardavam seus prisioneiros. Segundo Paulo, também enviou saudações dos crentes que estavam na casa de César, Filipenses capítulo 4, verso 22, indicando que ele estava preso em Roma, em contato com os que serviam no palácio imperial. Pergunta no rodapé: como tirar proveito das dificuldades? É você sabendo o que pode tirar proveito, o que você pode aproveitar. E por que isso nem é sempre algo fácil de fazer? Porque a situação já está difícil. E se você perceber que tem como tirar proveito, você tira. Lição de segunda-feira. Paulo em algemas. Enquanto estava na Macedônia, Paulo mencionou ter enfrentado prisões. 2 Coríntios capítulo 6, verso 5. Capítulo 11, verso 23 e capítulo 7, verso 5. A primeira prisão registrada aconteceu em Filipos, Atos capítulo 16, versos 16 a 24. Depois ele foi preso por um breve período em Jerusalém, antes de ser transferido para uma prisão em Cesareia. Em outra ocasião, Paulo disse estar entre algemas. Filemão capítulo 10, verso 13. Durante sua prisão domiciliar em Roma, ele estava acorrentado a um soldado romano de elite, Inácio de Antioquia, líder cristão do início do segundo século depois de Cristo, que também esteve nessa condição. Descreveu os soldados como feras selvagens, que só pioram quando são bem tratadas. Michael Hart Homens, editorial de Apostolic, Vater Greek Trans English Translatius, Parque Academic, de 2007, página 231. Pergunta número 2. Como Paulo conseguia suportar as provações? Qual era o foco de sua vida? 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 a 12. Por mais difíceis que fossem as circunstâncias, Paulo sempre conseguia enxergar um lado positivo, e isso lhes dava força para suportar as pressões. Mesmo enfrentando todos os ataques de Satanás, ele tinha a certeza de que Deus não havia desamparado. Pergunta número 3. Quais recursos espirituais Paulo tinha para enfrentar as dificuldades? 2 Coríntios capítulo 6, versos 3 a 7. Somos tentados a olhar para a circunstância que enfrentamos, ou para fraquezas e fracassos e desanimar. Nesses momentos precisamos nos lembrar das ferramentas extraordinárias que Deus nos deu para enfrentar o mal. Uma das mais importantes é a própria Bíblia, a palavra da verdade, 2 Coríntios capítulo 6, verso 7. Pois nela aprendemos com os erros e acerto de outras pessoas. Além disso, o Espírito Santo torna eficaz que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado.
Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo nos deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. Ellen G. White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 540. E pergunta no rodapé: como mostrar que somos ministros de Deus? 2 Coríntios capítulo 6, verso 4. O que isso significa? O ministro de Deus é obedecer às suas vontades, obedecer às suas leis e se juntar com ele. Lição de terça-feira, Paulo em Filipos. Na segunda viagem missionária, depois que Timóteo se juntou à equipe, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de continuar viajando pela Ásia Menor. Em uma visão, Paulo contemplou um homem suplicando: passe a Macedônia e ajude-nos. Sem hesitar, eles se dirigiram ao porto mais próximo. Embarcaram e cruzaram o mar Egeu até Neápolis. No entanto, em vez de evangelizar esse lugar, seguiram para Filipos, Atos capítulo 16, versos 6 a 9. Lucas se juntou ao grupo em Troade, conforme indica o uso da palavra fomos, Atos capítulo 16, verso 11. Paulo planejava suas missões de modo estratégico. Filipos era a principal cidade do distrito da Macedônia, Atos capítulo 16, verso 12. Era uma das mais prestigiadas do Império Romano, tendo recebido o status de Lus Italicum, direito itálico, o mais alto reconhecimento que uma cidade obtinha. Isso significava que seus habitantes tinham os mesmos direitos que as pessoas nascidas na Itália, incluindo isenção de impostos sobre terras e impostos pessoais. Além disso, qualquer pessoa nascida nesse local recebia automaticamente a cidadania romana. Filipos era um ponto-chave na Via Ignácia, a principal estrada que ligava Roma ao Oriente. Estabeleceram uma comunidade cristã nessa cidade e facilitaria a propagação do evangelho para as localidades próximas, como Anfípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia. Atos capítulo 17, versos 1 a 10. Curiosamente, a língua oficial de Filipos na época dos apóstolos era o latim, como demonstrado por muitas inscrições que existiam nessa língua. Em Filipenses 4,15, Paulo se dirigiu aos seus leitores usando um adjetivo com sonoridade latina, Filipesioi, ou Filipenses. Possivelmente um reconhecimento à condição especial dessa cidade no Império. No entanto, o grego era o idioma mais comum nos mercados e na região, sendo a principal língua usada para pregar o Evangelho. Paulo e sua equipe participaram de uma reunião de oração às margens do rio, onde Lídia e sua família se converteram. Atos capítulo 16, versos 13 a 15. Sendo vendedora de púrpura, ela deve ter sido uma das apoiadoras financeiras do ministério de Paulo em Filipos. Depois, a prisão de Paulo e Silas influenciou a conversão de outra família, as do carcereiro. O Espírito Santo guiou Paulo a Filipos porque sabia que a cidade seria um ponto estratégico para a expansão do evangelho na Europa. Apesar das perseguições que viriam, por mais cruel que seja, a perseguição em algumas circunstâncias pode abrir oportunidades para que o evangelho alcance pessoas que, de outra forma, talvez nunca ouviram. Pergunta no rodapé, leia Atos capítulo 9, verso 16. Deus revelou a Paulo os desafios que o apóstolo enfrentaria por causa do nome de Jesus. Isso sugere que nós também enfrentaremos dificuldades? Com certeza. Se os antepassados sofreram perseguições, nós também enfrentaremos perseguições. Está escrito. Lição de quarta-feira, Paulo e Colossos. Não há registro de uma visita de Paulo a Colossos que revela a eficácia de sua estratégia evangelística. O evangelho chegou à cidade por meio de Epáfras, morador local que levou a mensagem aos seus contemporâneos. Colossenses capítulo 4, versos 12 e capítulo 1, verso 7.
Mas como ele foi convertido, possivelmente isso ocorreria na década de 50 depois de Cristo, quando Paulo esteve na cidade vizinha, Éfeso, e todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Atos capítulo 19, verso 10 e Atos capítulo 20, verso 31. O evangelho se espalhou nessa região. Apocalipse 1:4. A explicação para esse crescimento, incluindo a chegada da mensagem a Colossos. O trabalho que ouviram a pregação de Paulo em Éfeso, cidade mais importante da Ásia Menor, e o grande centro pontuário, e depois levaram o evangelho para suas cidades. Epáfra foi um desses convertidos e, tornando-se colaborador de Paulo, retornou a Colossos para compartilhar a mensagem do Evangelho. Só recentemente arqueólogos começaram a escavar Colossos, localizada a cerca de 15 quilômetros a sudoeste de Laodiceia. Por isso, há menos informações sobre ela do que a respeito de outras cidades da região. No entanto, há evidências de que ela possuía uma população judaica significativa, de cerca de 10 mil judeus na região de Frígia. Arthur G. Pazia, Epasians Colossians, Filemon, nem International Biblical Comentário, Erickson, 1990, página 3. Moedas de Colossos sugerem que, como em outras cidades romanas, seus habitantes adoravam inúmeros deuses. As práticas pagãs e as influências culturais eram desafios na evangelização e na fidelidade ao Evangelho. Outro cristão conhecido como de Colossos foi Filemon, que talvez tenha se convertido na mesma época que Epáfras. Pergunta número 4. Leia Filemon 15 e 16 e Colossenses 4:9. Que atitude Paulo sugeriu de forma sutil que Filemon tomasse em relação a Onésimo? A lei romana exigia que Paulo devolvesse o escravo Onésimo a Filemon. No entanto, o apóstolo apelou ao coração e à consciência de Filemon, como irmão na fé, e o incentivou a receber Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão amado. Filemon 16. Pergunta no rodapé. Por mais que repudiemos a escravidão, como entender os conselhos do apóstolo a Filemon? É interessante que no período da escravidão nos Estados Unidos, Ellen White orientou os adventistas a desafiar a lei que exigia a devolução de escravos fugitivos. A escravidão nunca foi boa. A escravidão oprime, judia, e ninguém merece a escravidão. Mas que devemos ter compaixão. Se você tiver algum escravo em sua fazenda, que liberte. Não faça ninguém de escravo. Lição de quinta-feira, as igrejas de Filipe e Colossos. Pergunta número 5. Leia Filipenses capítulo 1, versos 1 a 3 e Colossenses capítulo 1, versos 1 e 2. Como Paulo descreve as igrejas de Filipos e Colossos. O que essa descrição nos ensina? Em suas cartas, Paulo costumava saudar os cristãos chamando de santos. Isso significa que, por meio do batismo, eles foram separados para ser o povo especial de Deus, de forma igual a Israel, meio da circuncisão. Foi separado como uma nação santa. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Isso não tem a ver com uma prática católica de canonizar pessoas como santos. É interessante comparar as saudações encontradas nas duas cartas. Em Filipenses, Paulo mencionou bispos e diáconos. Filipenses capítulo 1, verso 1. Em Colossenses, ele se dirigiu aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 2. No Novo Testamento, fiéis irmão refere-se às pessoas que desenvolviam o ministério na igreja. Éfeso capítulo 6, verso 21. Colossenses capítulo 4, verso 7. 1 Pedro capítulo 5, verso 12. Isso indica que Paulo não se dirigiu apenas aos membros, mas também aos líderes. O apóstolo mencionou funções de liderança descrita com detalhes em outras passagens. 1 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 2 e Tito capítulo 1, versos 5 a 9. Isso nos mostra que desde o início a igreja já possuía e valorizava uma organização estruturada. Treinar
colaboradores como Timóteo e Epáfras, e preparar líderes para as igrejas era uma prioridade de Paulo, pois ampliava seus esforços. Havia uma estratégia para alcançar novos convertidos e fortalecer a igreja. Os primeiros adventistas seguiram o modelo de organização da igreja do Novo Testamento, como mostram os artigos de Herald and Herald, revista oficial da igreja na década de 1850. Tiago White escreveu: a ordem divina apresentada no Novo Testamento é suficiente para organizar a igreja de Cristo. Se algo adicional fosse necessário, teria sido dado por inspiração. Herald and Herald. No dia 6 de 12 de 1853. Muito antes de Paulo escrever essas igrejas, os apóstolos já haviam começado a estabelecer líderes em Jerusalém. Atos capítulo 6, versos 1 a 6 e capítulo 11, verso 30. Segundo Ellen Goldwhite, a organização da igreja em Jerusalém devia servir de modelo para as outras comunidades, em todos os lugares em que mensageiros da verdade conquistassem conversos para o evangelho. Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, página 58. Sabemos que Paulo, em algumas ocasiões, usou assistentes literários para escrever suas cartas. Timóteo também é citado como remenente adjunto de algumas epístolas. 2 Coríntios capítulo 1, verso 1, Filemão capítulo 1. No entanto, o fato de Paulo usar a palavra eu em vez de nós revela de que sua autoridade apostólica estava por trás dessas cartas. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Deus escolheu você para a salvação por meio da santificação do Espírito e da fé na verdade. Portanto, permaneça firme. Se você servir a Deus com fidelidade, enfrentará preconceitos e oposição. Ainda assim, não permita que a injustiça o irrite nem retribui o mal com o mal. Persevere sua integridade em Jesus Cristo, e mantenha seu olhar fixo no céu. Deixe que os outros digam o que quiserem e sigam seus próprios caminhos. Quanto a você, avance com mansidão e humildade, seguindo o exemplo de Cristo. Realize sua obra com propósito firme, pureza de coração e com todas as suas forças, apoiando-se no braço de Deus. Talvez você nunca compreenda plenamente a verdadeira e elevada natureza de sua missão. O valor de sua vida só pode ser medido pela vida que foi entregue para salvá-lo. Para cada pessoa que está crescendo em Cristo, haverá momentos de luta intensa e prolongada, pois os poderes das trevas estão determinados a impedir esse progresso. Contudo, enquanto mantivemos nossos olhos fixos na cruz de Cristo, em busca de graça, jamais cairemos. O Redentor nos promete: de que maneira alguma deixarei você, nunca, jamais os abandonarei. Hebreus capítulo 13, verso 5. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. De Ellen G. White, no livro The Arts Instructor, de dia 9 de 11 de 1899. Então, povo de Deus, essa foi a nova lição da Escola Sabatina de janeiro, fevereiro e março. Cristo em Filipenses e em Colossenses. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!